Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a essa tarde. Uma boa tarde ao pessoal de casa que nos assiste. Bom, daremos início essa tarde a mais uma atividade de doutrina clássica. Ao pessoal de casa que nos acompanha, eu peço que participem, que coloquem ali o que vocês acham nos comentários. Se gostaram, deem o like lá para poder participar na divulgação. Compartilhem com os conhecidos o link da transmissão, proporcionando assim que esse conteúdo possa chegar também a outras pessoas. A nós, nos fazemos presentes à tarde, encarnados e desencarnados, que a gente volte o nosso coração nessa tarde para o Evangelho, que há 2000 anos já está ao nosso alcance. Repetidamente a gente ainda não aprendeu as lições. Nessa tarde vai ser exposto pelo José o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Então vamos nos desligar um pouco do cotidiano, da rotina lá de fora. Vamos voltar nossa atenção à nossa mais íntima motivação, que é o que nos traz aqui, as nossas preocupações diárias, as razões dela, o quanto de esforço a gente realmente faz na nossa vida para poder entendê-las. E vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e agradecer. Agradecer pelos inúmeros momentos e lições que Ele coloca todos os dias ao nosso alcance. Que não nos falte coragem para o enfrentamento, que tenhamos sempre perseverança e esperança na construção da luta diária, para que a gente edifique em nosso coração uma fé sincera, para que possamos ser senhores da nossa vida e responsáveis conscientes por cada ato nosso. Eu desejo a todos uma boa palestra. Boa tarde a todos vocês que se encontram aqui. Boa tarde ao pessoal que nos acompanha pela internet aí. Um reforço no pedido do diretor, que abriu aqui no sentido de vocês escreverem, divulgarem os nossos canais de uma forma geral, que isso ajuda, as plataformas precisam disso, né? A manutenção e o desenvolvimento do canal. Bom, pessoal, hoje é um capítulo que basicamente se dirige a todos nós, né? Mas antes de entrar nele, ele é um dos pilares, vamos dizer assim, da estrutura de compreensão da doutrina espírita. E por ser uma doutrina, é um conjunto de ideias. Tá? E é um conjunto de ideias que tem uma característica de entendimento. Ela não tem característica de ser dogmática, ou seja, dizer alguma coisa, e aquela coisa por ter sido dito para ela tem que ser aceita. Ela se baseia essencialmente em compreensão. Porque a compreensão é que faz com que nós tenhamos a necessidade de vivê-la. E na realidade, sem vivê-la não adianta nada. Não adianta a gente vir a centro espírita, não adianta a gente tomar passe. Porque isso só por isso não funciona. Ela é uma coisa que nos fala eminentemente da nossa própria estrutura interna, das razões da vida, do mundo, como as coisas são de uma forma geral, e consequentemente, como que nós nos relacionamos com tudo isso? Tá? Qual o objetivo de existirmos? Né? Da onde nós viemos? Para onde nós vamos? Né? Nos mostrando que essa fase que nós nos encontramos, que é a fase hominal ou humana, é uma fase. Como nós já vivemos outras anteriores, antes de adentrarmos nessa, que se caracteriza pela racionalidade, pela capacidade de escolha, né? Mas nós já vivemos instâncias fora da racionalidade, quando nos estruturamos e acabamos nos tornando uma individualidade consciente. E não pararemos aqui. Um dia não voltaremos mais à carne, não será mais necessário. Nós seremos, então, a nossa essência, a fundamental do princípio inteligente que atingiu as culminâncias das estrelas, como bem definia Jesus.
e que, em função disso, se torna completamente livre, né? Habitante não mais de paragens com limitações, mas senhor do próprio universo. Tanto o universo conhecido, das dimensões que na atualidade nós conhecemos, como aqueles todos outros que não são conhecidos e que existem, e que a ciência já nos chama a atenção da existência deles. Então, uma das bases para nós entendermos tudo isso foi colocado na semana passada. Semana passada fala sobre a dinâmica do processo de evolução, como é que ele é feito, como é que ele funciona. E é fácil de entender. Se nós analisarmos as nossas características pessoais e a coletividade de uma forma geral, que é feito por associação dessas individualidades, das diferenças que existem, das limitações, dos estágios consequentemente distintos em função dessas diferenças, nós nos perguntaríamos, né, o que é por tradição religiosa colocada, por que que as criaturas são tão diferentes umas das outras? E sem a ocorrência da doutrina espírita, nós não temos explicações para isso. Ela traz como base, né, a necessidade de aperfeiçoamento. Como a vida física ela tem uma duração muito efêmera e ela varia em função da contingência do desenvolvimento que nós nos encontramos dentro do tempo. Então, se nós olharmos, por exemplo, lá no tempo dos homens das cavernas, né, os australopitecos, os homens eretos, que era a diversidade dos seres que existiam, a vida durava em média 25 anos, 20 anos. Foi aumentando. Hoje nós já estamos aí durando uma média de 70 anos, tá? Em função de todo o desenvolvimento da alimentação, da contingência do entendimento, do comportamento, tanto biológico quanto mental e emocional. Então aumentou, esse tempo foi aumentando, foi progredindo, né? Mas mesmo assim, ele se torna pequeno em relação às nossas necessidades. Normalmente nós vamos nos dar conta das coisas de forma mais profunda já quando a gente está chegando no final da jornada, né? Que a gente já amadureceu um pouco. E também impressionado pela ideia da finitude, ou seja, da proximidade da morte, que nós fugimos dessa ideia o tempo inteiro, sendo ela uma coisa fatal, ou seja, todo mundo morre. Então a gente é levado a essas reflexões, também pelas doenças que normalmente nos chegam nesses momentos, e tem a ver tudo com o capítulo de hoje, né? E, em função disso, muitas vezes a gente consegue chegar a algumas ideias a respeito de nós mesmos, dos nossos erros, mas muitas vezes não, né? O orgulho, a teimosia, o egoísmo, a própria cegueira da fixação na matéria, o apego, o medo, nos produzem, normalmente, dificuldades. A gente vê isso assim de uma forma muito clara no fenômeno mediúnico. O fenômeno mediúnico é uma janela, poderíamos dizer assim, para esse mundo imediato desencarnado aqui na volta. E o que a gente mais vê dentro dele é dor, é conflito, é dificuldade proveniente das construções que nós estabelecemos dentro de nós mesmos e projetamos pelo nosso pensamento, pela associação que a gente faz socialmente nesse mundo pós-morte, e tem essas características oriundas das nossas naturezas. Então, como entender essa contingência e como resolver tudo isso? Então, é uma ideia que não é nova na sua estrutura, mas que tem uma nova versão, uma nova roupagem, uma roupagem mais clara, mais concorde com a lógica da própria vida, que é a pluralidade das existências, ou seja, as múltiplas vidas. Essa estrutura ela é composta por uma reingresso na estrutura material e saída dele, né? A morte biológica, na doutrina espírita, se chama desencarnação, né? Que é a saída das ligações com o corpo físico. E que a gente aprende, né? Que as sequelas dessas coisas, e a gente vê na prática, permanecem durante um determinado tempo, se chama estado de perturbação espírita, e que acompanha o ser
e que têm intensidades e durações diferentes em função das características evolutivas dos seres. Tá? Existe uma outra condição que é a do retorno, do renascimento, que é conhecido dentro da doutrina espírita por reencarnação. Por que essa palavra é colocada? Notem que tem um re na frente, né? De re significa de novo. Então, encarnação é o estado, é vinculado à carne, à forma física. Mas re é de novo vinculado à forma física. Então, se é de novo, já houve anteriormente. E, consequentemente, se já houve anteriormente, esse processo vai continuar. Então, isso é que forma essa bojo dessas múltiplas vidas e que serve, como a gente bem pode compreender, para a gente viver. E vivendo, a gente traça as experiências, a gente realiza fundamentalmente as nossas escolhas com erros e acertos. E em função dessas consequências que eu disse para vocês dos erros e acertos, é que a gente vai aprendendo dentro do tempo, vai mudando e vai rumando na direção de se tornar cada vez mais uma criatura plena. Tá? Então a ideia contida no capítulo da semana passada é essa. É exatamente a pluralidade de existências, a reencarnação e a desencarnação. No capítulo de hoje, nós vamos tratar exatamente do fundamento de por que a reencarnação tem necessidade de existir. Porque nós somos seres limitados, muito primários, muito primitivos. Isso é configurado, isso é determinado pelo erro, pelo conflito, pela dor. Isso é fácil de nós constatarmos. Se nós compararmos as criaturas e olharmos as referências evolutivas que existiram dentro do planeta, aí vocês podem pegar quem vocês quiserem, tá? Que tiveram um comportamento, uma estrutura psicológica, uma maneira de ser e de viver completamente diferenciado da média das criaturas, estavam mais avançados, tinham um comportamento mais ilibado, mais equilibrado, viviam mais em paz, competiam menos, serviam mais porque não tinham necessidade de serem servidos, porque não eram carentes, porque não eram pobres interiormente, eram ricos, né? E, consequentemente, já tinham com essa riqueza a compreensão e o equilíbrio que é decorrente dela. Nós podemos concluir que nós, de uma forma geral, somos paupérrimos. Tá? E a natureza dessa nossa pobreza é a aflição que nos caracteriza. Normalmente, nós vivemos em conflito. Conflitos emocionais, conflitos mentais, que acarretam conflitos orgânicos. Né? Hoje, a ciência fala, comprova, que existe uma manifestação da estrutura do psiquismo sobre o corpo biológico. Tá? Então, a gente aprende, dentro da doutrina espírita, e a ciência hoje constata, que existe uma ação mental, emocional, espiritual, como vocês quiserem, para entender, sobre o soma, que é o corpo, sobre o corpo biológico. Mas não somente sobre o corpo biológico, sobre o corpo intermediário, que liga o espírito a esse corpo biológico. E é o que nós vemos no fenômeno mediúnico. O que nós vimos no fenômeno mediúnico é exatamente isso. Não tem mais corpo biológico. O corpo biológico se desintegrou lá dentro do caixão, mas existe um corpo residual que guarda as características que o espírito imprimiu sobre ele, com suas sequelas, suas dificuldades ou suas virtudes. Então, o capítulo de hoje fala que essa condição é uma condição de introdução, de desenvolvimento a uma experiência concreta, positiva, real, que nos faz pensar. Tá? Ou seja, a dor nos faz pensar. As demais situações da vida, elas são todas efêmeras. A gente passa, a gente consome, a gente tem rotinas, a gente fica ansiado, a gente fica preso dentro dessas coisas todas e não reflete sobre a nossa natureza interna, sobre o porquê e as razões da vida, até que um problema, chegando até nós, ou chegando naqueles que nos cercam, ou das nossas relações, nos atingindo, tá? Nos faz parar para pensar. E quando nos faz parar para pensar, entra em tudo isso que eu discorri para vocês.
nos introduz a necessidade de porquês, de autoanálise, de entendimento. Isso é que faz com que a grande maioria das pessoas venham num centro espírita. Elas vêm buscar soluções para a dor, para conflito. E o que elas encontram aqui? Elas encontram um entendimento da razão da presença desses conflitos. Então, o que a gente faz aqui com as pessoas, e eu estou falando, quando eu digo pessoas, estou falando pessoas encarnadas, mas também pessoas desencarnadas, pois os espíritos são pessoas, é fazê-los entender que tudo é decorrente do que eles determinam, escolhem e constroem. Quando Jesus falou que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, ele definiu esse processo. A gente é livre para escolher o que nós quisermos, mas as nossas escolhas acarretam, decretam consequências. Então, se eu semeio violência, evidentemente que não vai nascer paz. Jesus dizia: quem semeia joio, que é uma erva daninha, ele está usando uma figura de linguagem, não vai colher trigo. Por quê? Porque está semeando uma coisa que não produz coisa nenhuma. Na parábola dos talentos também isso é tratado, falando que a gente recebe a oportunidade dentro das existências para nós desenvolvermos o entendimento e, consequentemente, a construção desse mundo interior. E lá é colocado essa diversidade que eu falei para vocês. Ele fala que existem criaturas que recebem a oportunidade e acham que simplesmente por receberem a oportunidade está tudo resolvido. Mas não está. Porque a oportunidade é a oportunidade de formação. Ela não garante que nós construamos nada dentro de nós. Inclusive, no final dela é colocado que alguns, poucos, conseguem apenas 30% do que deveriam conseguir colocar. Outros 60% e outros, raríssimos, 100%. Mas a grande massa enterra a oportunidade e não desenvolve nada. Isso é uma verdade? É uma verdade. Olhem o mundo que nós vivemos. Olhem como as condições das criaturas estão. Pensem. Nós vivemos na atualidade, apesar de termos avançado em várias áreas do desenvolvimento da compreensão da psicologia, do entendimento das coisas, do domínio da alimentação, nós continuamos em conflito uns com os outros, de forma profunda. Vocês notem, nós estamos vivendo agora, nesse momento, uma guerra localizada lá, que Jesus definiu como chamado de guerras intestinas, está em Mateus 24. A definição dos sinais que precederiam essa transformação, que nós estamos em curso vivendo, teriam isso. Nós estamos vivendo esse tipo de guerra lá. Ucrânia e Rússia é outro tipo de guerra, uma guerra localizada, que não é nova. Eles têm esses conflitos há muito tempo, assim como Israel e todos que estão na volta ali. Então isso é milenar praticamente. E quando isso começasse a acontecer, e mais sinais geológicos, que são, na realidade, os terremotos, os maremotos, as mudanças de clima, como nós estamos vendo, que vão gerar, em função disso, fome. Porque a produção vai cair. O que vocês acham que essa quantidade de água, que agora aqui na nossa região vai produzir? Quebra de safra. E não somente isso, lá na Amazônia, que está havendo uma seca com queimadas enormes, vai alterar o ecossistema, a formação de nuvens. Então, olhem, por exemplo, lá nos desertos, lá onde está havendo essas guerras, o mar invadiu. Isso tudo é notícia que chega para a gente não faz as associações que deveria fazer. Tudo isso mostra as alterações que o planeta está sofrendo. E está sofrendo em função das contingências, das experiências de dor que nós temos que viver. Nós precisamos disso. Isso nos gera solidariedade, isso nos gera reflexão, o pensamento voltado em como evitar esse tipo de coisa, a consciência por que isso acontece. Nós vamos viver menos presos ao nosso umbigo, ao nosso dia a dia, às nossas rotinas. E é isso que a doutrina espírita fala. Por isso que eu repito para vocês, não adianta a gente fazer o que a gente já fez milenarmente, nessas vidas todas que vivemos, nas religiões que cursamos, apenas frequentando-as, indo até elas
Muitas vezes nós estamos fazendo a mesma coisa hoje aqui, frequentando a sociedade espírita em determinados horários, em determinados dias, como se na realidade isso fosse uma ilha dentro da nossa vida, um momento. Mas é o contrário. Isso aí deveria nos educar, nos levar até um outro tipo de entendimento de relação com a vida. E com isso, diminuir as nossas próprias aflições. E mais do que isso, diminuindo as nossas aflições, sendo um exemplo, e tendo as características de consolar, de ajudar tantos outros que assim não o conseguem. Então o capítulo de hoje fala disso. O título é Bem-aventurados os aflitos. E por que eu falei tudo isso? Porque a gente normalmente não gosta de dor e não aceita a dor. E Jesus dizia que a dor é uma ferramenta de transformação. Quem está dentro dela está, na realidade, despertando, está amadurecendo. Então o capítulo tem várias sequências. Justiça das aflições. Foi tudo isso que eu falei para vocês. São justas as aflições? São necessárias as aflições? São. Claro que são. Depois, causas atuais das aflições. O que a gente pode olhar hoje, agora, semana passada, mês passado, ano passado? Olhar para trás e dizer, isso que está acontecendo hoje é decorrente do que eu escolhi, do que eu mantive, do que eu sou. É fácil de fazer isso. Se a gente for honesto, se a gente não for mentiroso, desculpista, se a gente for verdadeiro e olhar com profundidade, sem fugir, nós vamos entender. E se nós não fizermos isso, a vida vai nos forçar. Tá? Porque as consequências hão de vir cada vez mais ciclópicas. A gente está mantendo o fator gerativo. Por isso que na doutrina espírita vocês ouvem tanto falar, né, de ação e de reação, né, de causa e de consequência, né, que está tudo relacionado. Então, hoje, se a gente dá para a gente entender, e a gente pode administrar isso, a gente pode mudar essas características, indo numa outra direção. Mas e aquilo que é congênito? E aquilo que nasceu conosco? Como explicar? Como entender? Bom, se a gente tem nessa existência, olhando para trás, o entendimento, e se nós sabemos que nós já vivemos várias vezes, é só usar o mesmo mecanismo para vidas passadas. O que nós não resolvemos de vida passada, não está resolvido. Se não está resolvido, está gravado em nós. E se manifesta de que maneira? Sobre impulso. Olha o que é impulso. Impulso é uma coisa que a gente tem espontâneo. Né? É uma reação espontânea, uma característica inata. E tendência. Ou seja, algo que a gente é tendencioso. A gente normalmente não faz essas reflexões, não faz essas análises das nossas características. Mas deveríamos. Porque é aí que estão as causas anteriores das aflições. Começou lá, mas permanece hoje. Está presente aqui e agora. A gente faz isso com os espíritos. Quando a gente está lá dentro dos trabalhos e faz eles voltar a vidas passadas, porque eles negam, eles fogem, eles querem ficar fixados numa determinada situação, negando as situações, lá a gente tem esse recurso de levá-lo a vidas anteriores para eles caírem em si que eles são os geradores da situação. Eles poderiam ter escolhido e construído de uma outra maneira. Isso vale igualmente para nós. E isso é real. Então, isso explica por que alguém nasce com determinadas características, determinadas distorções emocionais, mentais e até biológicas. Por que a gente nasce com determinadas síndromes? Por que a gente tem tendência a desenvolver determinadas estruturas doentias orgânicas? Por que a gente tem, por exemplo, determinadas doenças autoimunes, que é a agressão do organismo sobre o próprio organismo, que é decorrente de processos de culpa? A culpa faz com que a gente tenda a querer se punir. Então, dentro da doutrina espírita, a gente vai entendendo tudo isso. E entendendo tudo isso, a gente tem como lidar com tudo isso. Agora, só informação não basta. Não dá para vocês virem aqui me escutar, sair daqui ali tomar paz e vou embora para casa e fica tudo igual. Não adianta, não vou mentir para vocês. Não adianta nada. Nada. Vocês sabem o que é nada? Nada. Zero. Por quê? Porque não se transformou numa característica, nós continuamos iguais. Foi um momentinho
aqui que vocês foram obrigados a escutar para poder tomar passe, mas não levaram isso como estrutura psicológica, emocional, mental. Então não resolve nada. E aí, alguns duvidam, né? É conversa isso. Se fosse assim, eu me lembraria. Mas eu disse para vocês, a gente se lembra sobre a forma de tendência e impulso. Mas aí os vão perguntar, mas por que eu não me lembro assim de forma consciente? Porque a consciência de vigília, ela é feita em relação às experiências vividas na atualidade. Então, né, a própria ciência sabe disso. Né? Nós temos uma parte da massa cerebral que gerencia isso. E que começa lá na vida intrauterina. Né? A partir dali, essas experiências imediatas estão gravadas. As anteriores não estão gravadas nessa parte. Nós não temos acesso a isso. Mas a ciência sabe da existência. E ela rotulou isso. Ela diz que isso se chama de inconsciente. Por que foi colocado esse inconsciente? Por que a ciência foi obrigada a reconhecer essa presença que ela não consegue, na realidade, bem definir, nem acessar? Que é espontâneo e vem por si mesmo, por observação. Como ela não explicava tudo pela relação do consciente, existia uma parte que tem alguma coisa gravada e que, na realidade, a gente não sabe bem exatamente a origem. Se criou uma série de teorias, algumas dizendo que é herança genética, que vem de todos os seres dentro do tempo, mas isso jamais explicaria as diversidades, como, por exemplo, em gêmeos univitelinos, que são os gêmeos idênticos. Se eles receberam essa mesma herança idêntica, porque são univitelinos, por que eles são diferentes? Então isso mata essas teorias que fizeram uma tentativa de tentar explicar tudo isso e não se consegue. E aí se perguntaria, bom, se é assim, existe esse esquecimento, por que existe? Não seria mais fácil eu me lembrar? Eu perguntaria para vocês, dando uma olhada na história da humanidade, olhando há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, quando a regra era isso que aconteceu agora, lá em Israel, cortar, degolar crianças, mulheres, velhos, cães, tudo que era inimigo era morto, era ceifado, da forma mais cruel e impiedosa possível, porque o barbarismo emocional caracterizava os seres. Todo mundo fazia isso. Era a regra a escravidão, quem não podia pagar se tornava escravo. Quem não pagava a dívida era escravo. Quem era dominado nas guerras virava escravo. Todo mundo fazia isso. Então notem que era um conceito social comum. Era normal. Vocês acham que seria normal isso hoje dentro de vocês? Não. Mas se você se lembrasse que vocês degolaram não sei quantas crianças, quantas mulheres, quantos velhos, como é que vocês viveriam? Vocês teriam equilíbrio? Eu estou usando um pequeno exemplo. Vocês teriam equilíbrio para viver de forma sã, sem aquilo martelando? E mais, se nós pudéssemos lembrar disso, se lembrasse que o nosso filho, a nossa filha, foi alguém que eu prejudiquei, ou que era meu inimigo, por isso que de repente eu tenho algumas rusgas com ele. Mas quando ele era pequenininho eu tolerei, me apeguei, desenvolvi afetividade e comecei no rumo de mudar esse curso dessas histórias. Então notem que a sabedoria divina é plena. Ela permite que a gente se lembre disso? Permite, quando a gente atinge determinado estágio. Vocês notem que o que eu relatei para vocês é verdade. O sujeito morre e nega tudo, fica preso, tanto que a gente tem que levar ele a vidas passadas. Agora, os espíritos mais elevados lembram de tudo. Eles não passaram pelo curso também desses erros? Eles também não cometeram os erros? Sim. Mas eles atingiram o equilíbrio. Eles sabem que isso é passado. É uma história. É um trânsito de experiência dentro do tempo. Não tem mais nada a ver com a atualidade dele. Diferente de nós. Que ainda guardamos determinados impulsos, repito, determinadas tendências belicosas, exclusivistas, egoístas, né? Materialistas. E, consequentemente, ainda estamos extremamente suscetíveis de recaídas. Então, olhem que as coisas são feitas como deveriam ser. Né? E isso nos leva
ao item subsequente. Isso é um motivo enorme de resignação. De nós nos resignarmos a conviver com todas essas coisas e não lembrarmos das coisas muito claras. Mas se nós começarmos a olhar para dentro de nós vamos começar a montar esse grande quebra-cabeça que é o nosso próprio interior. E vamos começar a construir saúde interna que produz saúde externa, mental, emocional, biológica. Repito para vocês. Isso vai impedir que, na realidade, as doenças que existem em nós, de todos os tipos, têm um curso. Aquelas de fórum emocional, mental, que nos levam a vários tipos de suicídio. Suicídio de fuga, por consumismo de drogas, de álcool, por comer muito para compensar as nossas frustrações, por não comer, também por depressão. São suicídios indiretos, que nos levam muitas vezes ao suicídio direto, que é a ideia, bom, tudo é uma porcaria, eu não aguento mais, eu vou me matar porque tudo vai acabar. E não acaba. Se acabasse, eu diria para vocês, se matem. Mas não acaba. E não acaba por uma razão bem simples, está dentro de mim, né? Como eu não morro, quem morre é o corpo, está dentro de mim, continua. E quando a gente não suporta isso, e não consegue chegar a essa atenção, que é uma grande coisa, a gente se desequilibra emocionalmente profundamente. Começando nos estágios iniciais, que são as neuroses, né? Avançando na direção das coisas mais complexas, típicas, as esquizofrenias, as paranoias, mas também as situações que são múltiplas, que têm características múltiplas e que são denominadas por ter características múltiplas de síndromes. Então, síndrome é alguma coisa que tem característica múltipla. Não tem uma característica mais dominante. Ela é muito variável. Existem tantas síndromes, né, atualmente no planeta, tantas criaturas que vão nascendo, ele já nem consegue mais classificar. O estudioso que, na realidade, estabeleceu aquilo, classificou. Por isso tem algumas síndromes que levam o nome daqueles que as estudaram. Hoje em dia, então, é tão multifatorial que já simplesmente se defende como uma síndrome. Não, na realidade, estabelecendo uma ligação nenhuma. E tudo isso representa o quê? A loucura de vários graus que os seres atingem em função do curso do seu universo interior entrar em conflito sem entendimento por tantas informações desencontradas que receberam. Então nós, que viemos aqui nessa tarde e que temos a oportunidade de tomar contato com essas coisas todas, evidentemente que eu não posso falar todas as coisas, é uma coisa tão ampla, né? É uma coisa tão grande, que por isso que a gente cria dentro das sociedades espíritas trabalhos de estudo da doutrina espírita. E que no início lá é apenas estudo teórico, assim, introdutório, como eu estou fazendo para vocês. Mas na subsequência, nós temos prática lá para nós ver de forma real e efetiva o estado desses habitantes desse mundo espiritual e que se encontram em todas essas condições descritas para vocês. Isso nos faz uma prova concreta de tudo isso. E nos deveria fazer refletir e levar isso muito a sério. Mas aí eu vou cair de novo em Jesus, né? Que nos falava que na realidade são muitos os chamados e poucos escolhidos. O quanto isso vai determinar a transformação na nossa vida, larga ela, não esquenta, deixa ela correr, deixa ela brincar. Não, deixa, não te preocupa, deixa ela. Tá certo? O pessoal de casa é uma menina aqui, tá bem? Então, voltando, o quanto isso tudo deveria modificar a nossa vida? O quanto seria importante nós levarmos tudo isso a sério e construirmos, desde agora, desse momento, mais equilíbrio, mais paz. Nós construiríamos esse mundo interior em nós, mas isso se irradia, isso vai adiante. Olha o Chico Xavier, tinha tudo isso, mas não ficava só com ele. Ele colocava isso para fora, ele consolava mães,
Ele consolava, muitas vezes, os espíritos que chegavam até ele, sendo muitas vezes intermediário daqueles que eram mais elevados, trazendo então essa totalidade, pelo exemplo vivo de seu comportamento, da validade de tudo isso. Ele, que nasceu aflito, que não compreendia, nem sabia o que era a sua mediunidade, que sofreu como criança enormemente, sendo machucado fisicamente, sendo machucado emocionalmente, a família muitas vezes não compreendia, perdeu 2 mães, não foi uma. Hã? Se fôssemos seguir os trâmites normalmente, aí diríamos que ele deveria ter virado um psicopata, né, um desequilibrado, mas ele virou o quê? Uma esperança viva. Então notem que dependendo da nossa estruturação, os traumas vão funcionar de maneira diferente. E é isso que vocês devem tirar como lição de hoje. Vocês que estão encarnados aqui, os desencarnados que estão aqui também, é pensar sobre tudo isso. Porque quem está aqui tem que entender que vai morrer e vai para o mundo espiritual. Como vai ser? Como será? Quem está no mundo espiritual, por mais que muitas vezes queira fugir, vai nascer. Então esse ciclo de morrer e nascer, que não tem número, né? Não é que nem a gnose diz, tem determinada quantidade, não pode ter. Nós somos muito distintos e os nossos aproveitamentos são muito diferenciados. Então não pode se criar uma regra, tem encarnações, todo mundo vai chegar lá, porque seria um absurdo. Não tem como forçar isso. Depende do curso das nossas escolhas, das consequências da nossa transformação. Mas isso vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos chegar à nossa finalidade de criação. Deus nos fez para ser perfeito. Entendam bem isso. Por isso que não existem demônios dentro da doutrina espírita. Existem seres em conflito, transitoriamente. Por isso que nós lidamos com os espíritos, que são denominados de maus, sem raiva, sem, na realidade, disputa. Ao contrário, nós os servimos. Exatamente com a nossa vida. Mostrando para eles que é viável, que funciona e que vale a pena ser de determinada maneira. E isso é que os toca, não é palavras. As pessoas chegam aqui, têm ideias distorcidas, estudem, acham que vai chegar lá e vai jogar um monte de informação e o sujeito vai se transformar. Se fosse assim, todo aquele que vem numa casa espírita se transformaria. Mas não se transforma, porque a informação não transforma ninguém. Agora, a incorporação do princípio das ideias à vivência nos transforma, nos leva a pensar, a ser, sentir de uma outra maneira. E isso, como consequência, vai fazer ser um novo ser. E dessa maneira, nós vamos chegar no capítulo da semana que vem. Porque todo esse conjunto de ideias foi alicerçado dentro da estrutura do Evangelho. E o que é Evangelho? Se não os ensinamentos de Jesus utilizando o dia a dia. Essa Bíblia que vocês tanto ouvem falar, na parte do Novo Testamento, é uma narração das atividades de Jesus por testemunhas, que são os apóstolos. Eles viram as coisas acontecer e descreveram, narrado. Isso é que nos chegam, essas histórias falando da contingência da sociedade hebraica, lá onde está acontecendo tudo isso agora, essa conflito enorme lá, tudo isso aconteceu lá, nessa zona toda. Tá? Então, nós deveríamos amadurecer e levar tudo isso a sério, gerando, como eu disse para vocês, saúde em nós, saúde nos que nos cerca, os que nos são contrários, que deixarão de ser contrários. E qual é a consequência disso? Um mundo sadio. Um mundo harmônico, um mundo melhor, o mundo da transição planetária será exatamente a consequência natural de tudo isso. Tá certo? Então, era essa a nossa ideia. Semana que vem nós vamos falar sobre o advento do Cristo Consolador, que é o entendimento dos ensinamentos detalhados de Jesus. E que todos vocês que estiveram aqui nessa tarde, presencialmente, à distância, os espíritos que vêm aqui regularmente, aqueles que são contrários, todo esse universo de seres, tirem motivos de reflexão, de transformação, de plenitude e de paz. Encerrada a nossa exposição, nós
Nos despedimos do pessoal que nos assiste online, agradecemos a participação. Aqueles que tiverem a possibilidade, venham conhecer nossa instituição, visite-nos e até uma próxima oportunidade. Uma boa semana.